Bom dia, galera. Tudo bom? Vamos então lá para a página 148 do nosso livro. Espero que tenha sido resolvido aquele mal entendido sobre a questão da página. Ah, professor, não é a página do nosso livro, é outro livro, é de outra série. Tentei explicar isso de várias formas. Espero que tenha conseguido explicar. Eu só pulei alguns conteúdos, já justifiquei várias vezes. Espero que tenha ficado claro, certo? Gente, então vamos lá. Corrigir o exercício, né? Isso aqui vai servir como uma revisão. Para a nossa avaliação, certo? Então vamos lá. Produção de hormônios. Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. Já falamos quais são essas características, né? Femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Que hormônios são esses, né? Os únicos hormônios aqui dentre essas alternativas que estão ligados ao sistema reprodutor feminino são a progesterona e o estrogênio, tá? Então, letra C, resposta correta, progesterona e estrogênio, beleza? Segundo, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela produção de espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Então, eu queria saber onde é produzido o espermatozoide, em qual a testosterona. Em que órgão é produzido? Então, a gente sabe que é nos testículos, né? O pênis é para onde ele vai sair, né? Para onde ele vai ser... o espermatozoide vai ser liberado. A hipófise e o hipotálamo, que são estruturas do nosso cérebro, então tem a importância também da comunicação da libido para a ereção até a ejaculação, e o testículo vai produzir a testosterona, tá? Então, resposta certa, letra D. Terceira questão. O aparecimento de características sexuais secundárias dos meninos a partir da puberdade resulta da ação do hormônio progesterona sobre o organismo em desenvolvimento. No sistema reprodutor, a estrutura que abriga as células responsáveis pela síntese do referente hormônio é denominada corpo lúteo, né? A gente viu que as características secundárias estão ligadas ao corpo lúteo, tá? Isso está lá no comecinho do capítulo, tá? Voltem lá na aula sobre reprodução ou sobre o sistema reprodutor masculino, que vocês vão relembrar isso aqui, certo? O método da tabelinha é realizado por muitas mulheres para evitar a gravidez. Ele se baseia na análise do ciclo e identificação do período fértil. Em um ciclo regular de 28 dias, a ovulação ocorre. Quando, né? Ele está perguntando. Então, se você tem um ciclo regular de 28 dias, a ovulação, ou seja, quando é que o ovário vai começar a liberar os óvulos, o ovócito, no caso, o ovócito secundário, né? Para a tuba uterina, para ele ser fecundado por volta do 14º dia, ou seja, mais ou menos na metade do ciclo. E isso, obviamente, para um ciclo regular, certo? Você vai ter aí umas variações de ciclo. Algumas mulheres não vão ter o ciclo completamente irregular, então isso vai mudar um pouco, certo? A menstruação consiste na eliminação da parede mais interna do útero e acontece sempre que não tem fecundação, né? Então, o que é a menstruação? A menstruação é simplesmente a liberação dessa parte mais interna do útero. Ela acontece quando não tem fecundação. Então, quando a menina menstrua, quer dizer que ela não foi fecundada, tá? É um sinal que não existe a gravidez. Analisando essas alternativas aqui, é para vocês marcarem a que indica corretamente o nome dessa estrutura, dessa parede que é eliminada, né? Que vai ser, no caso, o endométrio, tá?
aquele sangue que as meninas liberam na menstruação é um sangue vindo do endométrio, que é essa estrutura, essa parede mais interna do útero, que é eliminada quando não há fecundação, certo? Sexta questão. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-se em um nível muito baixo, muito abaixo do normal esperado. Né? Ele mediu a dosagem de testosterona no corpo dele e ele viu que estava abaixo do normal, do esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, pedindo a reversão da vasectomia a se submeter havia 2 anos. A vasectomia consiste no corte dos ductos referentes presentes nos testículos. Diante disso, o período do homem. Então, o que é a vasectomia? Você tem lá, no testículo, ligado ao testículo, você tem o ducto diferente, que é um canal por onde o espermatozoide vai passar do testículo para o pênis, para ser liberado, tá? Então, quando esse canal é interrompido, essa conexão é interrompida, você não tem a passagem do esperma para o pênis para ser liberado. Então, o homem vai ejacular, só que na ejaculação dele só vai ter basicamente o líquido seminal. O sêmen mesmo, o espermatozoide, não vai ser liberado. Tá? Isso acontece, os homens fazem vasectomia para evitar a gravidez, tá? Então, esse cara aqui, ele achou que existia uma relação entre a presença de testosterona no organismo, no sangue dele, e a vasectomia que ele tinha feito, tá? Então, será que tem fundamento esse pensamento dele? A gente deve que não tem fundamento, pois a única coisa que o corte, né, a vasectomia vai consistir, ou vai proporcionar, é a interrupção da passagem dos espermatozoides do testículo para o pênis. Não existe nenhuma relação entre a vasectomia e a produção de testosterona, tá? Muitos homens têm medo de fazer porque têm medo de não sentir mais prazer, tesão, etc. Mas não existe relação entre a vasectomia e a produção de testosterona, que é o que provoca libido, tá? A menstruação é um evento que acompanha a mulher durante sua fase reprodutiva. Quando as ovulações param por volta dos 50 anos de idade, as menstruações também são interrompidas, né? Óbvio, porque se você não está mais produzindo óvulo para ser fecundado, você não tem mais aquela camada, aquela parede do endométrio que você... A parede do útero, na verdade, do endométrio que você libera, essa também não é mais criada, né? Não há mais essa necessidade. Então, esse processo é chamado de menopausa, né? Andropausa é quando o homem para de produzir a espermatozoide. A menarca é como é chamada a primeira menstruação, né, das mulheres. E a ovulação é a produção de óvulos, né? Na verdade, é a liberação de óvulos para a fecundação. Não é produção, não. A produção é a ovulogênese. A cachumba é uma doença viral que acomete as glândulas salivares parótidas, mas em alguns homens a infecção alcança os testículos e o epidídimo, promovendo distúrbios na função das estruturas, podendo resultar na esterilidade. Esterilidade é quando o homem não pode ter filho, né? Os elementos em destaque do enunciado, testículos e epidídimo, né, destaque, são responsáveis respectivamente pelas seguintes funções. Então, quais são as funções do testículo e do epidídimo? É a produção. Os testículos produzem espermatozoide e o epidídimo é onde ficam armazenados os espermatozoides, certo? Sabemos que os espermatozoides não são eliminados sozinhos no momento da ejaculação, certo? Junto a eles são liberados líquidos nutritivos. Esses líquidos nutritivos são produzidos por quem? Então vamos ver aqui, ó. A gente já sabe que a resposta é a letra D, mas vamos analisar cada uma, né? As glândulas bulbo-uretrais são as que produzem perdão, gente, eu me perdi aqui, eu me distraí.
Então você vai ter algumas substâncias que são liberadas pelos espermatozoides juntamente o, com o esperma, tá? Na ejaculação. Então você tem aqui glândulas bulboretrais, tá? Que são ligadas à uretra, então tá correto. Testículo que produz espermatozoides. E ele quer saber aqui que produzem glândulas glândulas que produzem líquidos que não são espermatozoides, então o testículo não está certo, e a bexiga produz, né, urina. Então, é errado aqui. Glândulas seminais produzem o líquido seminal, que é um dos líquidos que acompanham o espermatozoide, então está correto. Os testículos, mais uma vez, errado, né? Próximo. Glândulas seminais, está correto, né? Produz o líquido seminal. Túbulos seminíferos também produzem o sêmen, então errado. A correta é as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, certo? 10ª questão. Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução sexuada? Então vamos lá. A diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário não acontece. Até você desenvolver o embrião, não existe essa diferenciação celular. Você está multiplicando somente um tipo de célula. A diferenciação celular só vai acontecer depois que o embrião estiver completamente desenvolvido. Tá? A formação de células reprodutivas dotadas de flagelos, não necessariamente também. Tá? Porque, por exemplo, as mulheres produzem células reprodutivas, que são os óvulos, e esses óvulos não têm flagelo. Tá? Então, não necessariamente. Formação de testículos e ovários também não necessariamente, porque existe a possibilidade de você nascer, inclusive, sem, né? E nem toda espécie de vida com reprodução sexuada vai gerar testículos e ovários, tá? Por exemplo, as plantas, algumas plantas têm ovário, tá? Também, quando a gente vai vendo a reprodução de plantas, a gente vai ver, mas não tem testículo, certo? Então não é verdadeiro. Vamos pular para E aqui. Por que não é verdadeiro o cópula entre macho e fêmea? Porque, por exemplo, em casos como das plantas, por exemplo, que eu acabei de falar, não há necessidade de haver a copulação. É uma reprodução sexuada, mas não há copulação, né? Que é o sexo, vamos dizer assim, o ato sexual. Peixes também, né? A gente viu lá, quando a gente estava na reprodução de peixes, que os peixes liberam os ovos na água, a fêmea libera os ovos na água e o macho libera os espermatozoides, mas fecunda esses ovos fora do corpo da fêmea. Então não há cópula, não há ato sexual. Então sempre vai existir a fusão de núcleos celulares haploides. Quando o peixe, a fêmea, né, do peixe, lança os ovos na água, ela está lançando núcleos celulares haploides, né? Núcleos celulares haploides são aquelas células que têm apenas 23 cromossomos. E o macho lança espermatozoide também com 23 cromossomos. Então há a fusão dessas duas estruturas, tá? Que são núcleos celulares haploides. Então as plantas também, todos os seres vivos em reprodução sexuada passam por esse momento, a fusão de núcleos celulares haploides, tá? Então vamos lá. Preencha o diagrama a seguir de acordo com as instruções. A letra A é o órgão abdominal muscular e oco que possui formato semelhante a uma pera. Então você vai ter aqui uma cruzadinha, né? A resposta correta vai ser... útero, tá? Útero. Vamos fazer assim. Letra B. Responsáveis pela produção dos espermatozoides nos túbulos seminíferos. Quem é? Exatamente, testículo. Vamos lá.
Vamos continuar aqui e a gente confere já já. Exame laboratorial que avalia a mobilidade, morfologia e vitalidade dos gametas masculinos. Isso aqui é o espermograma, tá? Grupo de substâncias químicas lipídicas de fundamental importância para o funcionamento do corpo. Então você tem, ó, útero, letra A, testículo, letra B, espermograma e os esteroides, tá? Formado por lipídio. Grupo de substâncias, eu falei, um hormônio sexual feminino, progesterona, certo? Vamos lá ver. Progesterona. Local onde os espermatozoides são armazenados, tem uma questão anterior que eu falei isso, é o epidídimo, vamos lá conferir. Epidídimo, opa! Gente, aqui, epidídimo. Oh meu Deus! União de dois gametas que resultam em uma célula ovo-zigoto, seria fecundação. Um processo neurovascular complexo que acontece no órgão sexual masculino sujeito a alterações do movimento do sistema nervoso central e endócrino. A ereção do pênis, certo? Então a ereção do pênis está ligada não só a funções do sistema reprodutor, mas também a funções cerebrais, né? Resultado da fecundação dos gametas, o zigoto, né? Que é o ovo, célula ovo. Vamos aqui para a questão 12. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Testículo. Os espermatozoides são produzidos no testículo. A produção do hormônio luteinizante estimula as células intersticiais ou de Leydig a liberar um hormônio que, por sua vez, é responsável pela manutenção dos caracteres sexuais. Assinale a opção que corresponde ao descrito no texto. Então, que substância é essa? Que hormônio é esse que é produzido através desse estímulo? Eu falei isso na primeira aula que a gente viu sobre isso, tá? E que é um hormônio responsável pelos caracteres sexuais masculinos, né? Então seria a testosterona, tá? Essa atividade é responsabilidade da hipófise, que é uma estrutura do nosso sistema nervoso, tá? A espermatogênese e a ovulação, processos fundamentais na reprodução humana, dependem da ação de alguns hormônios. Uma alternativa que indica os hormônios que têm influência nesses eventos. Falando sobre isso, né? O hormônio folículo estimulante e o luteinizante, certo? Esses dois hormônios aqui. Questão 15. Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-se respectivamente. Isso aqui a gente não chegou a ver, mas eu vou tentar explicar aqui rapidamente, tá? Então, o que são gêmeos univitelinos, né? São gêmeos originados da fecundação de um óvulo apenas. Os gêmeos univitelinos, gente, é isso mesmo. Os gêmeos univitelinos são originados da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, né? Ou seja, um óvulo, um espermatozoide, e esse óvulo se divide. Ele passa por todo aquele processo de mitose que eu falei para vocês, né? É como se fosse uma mitose, ele se divide. E é por isso que os gêmeos são idênticos, porque eles nasceram de um mesmo óvulo, então eles têm as mesmas características, um é clone do outro, tá? No caso dos gêmeos fraternos ou dos gêmeos bivitelinos, que são gêmeos não idênticos, eles não têm como nascer com as mesmas características, porque foram dois espermatozoides
têm características diferentes, que fecundaram 2 ovos que também têm características diferentes. Então é como se você tivesse 2 gestações dentro do corpo de uma mesma mulher. Tá? Então essa é basicamente a diferença. Questão 16. A ocorrência da gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente, né? Assim, mais ou menos. Eu acho que não tanto mais. É um negócio que a gente está conseguindo mais ou menos controlar aí. Pelo menos por aqui. O conhecimento e o uso adequado dos métodos contraceptivos podem reverter esse problema. Em relação a esses métodos, é correto afirmar que o diafragma impede a dilação da módula? Não. O diafragma, na verdade, ele impede a produção de... A produção não. Ele torna o útero um ambiente inóspito para o espermatozoide, tá? O dispositivo intrauterino, ou DIU, ele impede a chegada dos espermatozoides ao útero? Não. Na verdade, ele vai impedir a produção do óvulo. Né? O óvulo é o que? Já é a fecundação do ovócito primário. Né? A gente viu essa diferença lá. O método hormonal feminino, a pílula, impede a ovulação, sim. Então, quando as meninas... Não sei, né, se é o caso, porque assim, quando você toma um anticoncepcional, a pílula, né, não é só por conta de evitar a gravidez, tá? Algumas mulheres têm a dificuldade de produzir alguns hormônios e compensam essa produção de hormônios tomando esse remédio, certo? Então, você tem essas formas também, esse é o objetivo, não só para evitar a gravidez, tá? Então, o que o anticoncepcional faz? Ele vai impedir que a mulher ovule. Tanto é que quando as meninas tomam anticoncepcional, é comum que elas deixem de menstruar. Se você não tem ovulação, você não tem a criação do endométrio, você não tem o que colocar para fora, certo? Você eliminar. Então, tá correto. As mulheres apresentam 2 estruturas ovoides, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, são denominados ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, elas produzem que hormônios? Quais são os hormônios sexuais femininos que a gente viu até agora? Estrogênio e progesterona. Tá? A televisão, em setembro de 99, noticiou o nascimento de trigêmeos ingleses, um dos quais, por ser desenvolvido na cavidade abdominal, estava pondo em risco o nascimento dos outros. Então ele estava na frente, né? Ele estava empatando os outros de passar, pelo menos isso. Em razão da pressão que exercia sobre o canal para onde saíram as crianças no momento do parto. Realizados os partos cesarianos, as crianças passavam bem. Analisando a anatomia do sistema reprodutor feminino, chegamos à conclusão de que o canal pelo qual nasceriam os gêmeos no útero é, obviamente, vagina, né, gente? E Zé Fini, por enquanto é só. Eu vou mandar as orientações antes da nossa avaliação, tá? Não se preocupem, provavelmente vai ser de consulta. E eu vou tentar ativar os comentários do YouTube. Eu tentei ativar para mim, eu achava que já estava ativado, por isso que eu estava pedindo para vocês falarem comigo por lá. Mas hoje eu vou tentar de novo, espero que dê certo. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Fui.